Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre lesões de pé e joelho no esporte. O meu convidado é o ortopedista Maurício Póvoa. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, médico da clínica Ortobone. Maurício, prazer te receber no podcast, pra gente falar de um assunto muito importante, né? Porque só se machuca quem faz esporte. Quem é sedentário, quer dizer, vai se machucar também, né? Mas, assim, não tem jeito. Uma hora ou outra, alguma coisa pode acontecer, né? Sim. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite por estar aqui no podcast. Falar sobre esporte é uma coisa que eu gosto muito. Fiz esporte minha infância inteira, adolescência, na faculdade. Trabalhei com atletas profissionais no SESI, no voleibol masculino e feminino. Legal. Então, o esporte é uma coisa que faz parte aí do meu dia a dia. Recebo atletas sempre no consultório. É importante a gente dizer, porque assim, a gente, dependendo do esporte, as pessoas vão ter mais um tipo ou outro de lesão, né, Maurício? Então, assim, esportes que fazem muita mudança de direção, tênis, futebol, ou aqueles esportes que as pessoas pulam muito, né, basquete, o próprio vôlei. Então, assim, algumas lesões mais comuns em alguns tipos de esporte e outras, né? Então, quando a gente fala de pé, por exemplo, vamos começar com lesões de pé. O que é mais comum nesses atletas amadores, basicamente? Porque eu falo que o atleta profissional, ele tem toda uma estrutura por trás. Mas quem é leigo, que joga bola, que joga beach tênis, que joga tênis com os amigos, eles precisam entender a importância, por exemplo, do fortalecimento, para não ter lesões. Então, vamos destrinchar um pouquinho aí. Então, vamos lá. Falando um pouco de lesões do pé, talvez o esporte que mais a gente receba atletas no consultório é o corredor, né? Porque é o maior volume de atletas. O pessoal tá correndo muito, né? A corrida ela é muito democrática, né? Todo mundo tem acesso. Não é um esporte tão caro, apesar que hoje os tênis estão bem carinhos, um pouquinho salgados, né? Mas é um esporte mais democrático, a gente consegue fazer sem muito investimento. A lesão mais comum no corredor acaba sendo, que envolve pé, é a fasciite plantar, que nada mais é do que uma inflamação crônica da fáscia, podendo chegar até uma ruptura, podendo chegar até uma lesão. A tendinite do Aquiles é uma tendinite crônica também que o corredor acaba sofrendo. No corredor isso acaba sendo muito comum porque é um esporte muito repetitivo, né? Então o atleta ele sai para correr, ele vai lá, corre seus 5, 6 quilômetros, o movimento é muito parecido, é sempre igual, não tem uma variação muito grande. Isso é um certo erro, na verdade, né? O ideal é até que o corredor ele varie a corrida, ele varia o tênis, o ideal é que ele tenha 2, 3 tipos de tênis diferentes, tênis de placa, tênis sem placa, tênis mais macio, menos flexível, ou seja, você tem algumas variações de tênis e para cada tênis tem algum objetivo, né? E que o treino tem que variar também. Se você faz sempre os seus 5 quilômetros sempre igual, você está mais sujeito a ter uma fratura de estresse, a ter fasciite. Então, o ideal é que você um dia faça uma corrida mais de explosão, faça tiro, outro dia você faz um educativo, outro dia você faz uma corrida extremamente leve, sem muita preocupação objetivo de performance, com né? Performance. E vai ter o seu dia que você vai querer fazer um treino mais longo, que vai ter um tempo que você vai querer cumprir. Então, só de você fazer um pouco essa variação, você já diminui um pouquinho o risco das lesões. E o fortalecimento, né? E o fortalecimento. Na verdade, e a fasciite plantar especificamente, ela tem que ser tratado com alongamento da fáscia plantar, alongamento da panturrilha, alongamento do posterior da coxa. Então, é uma coisa contínua, a gente chama de cadeia posterior. Então, você tem que alongar posterior de coxa, panturrilha e planta do pé, que é uma coisa que muitas vezes não faz, né? Você muitas vezes treina, acaba o treino, você já está atrasado, você vai embora, e você não fica aqueles 5 a 10 minutos fazendo o alongamento, esperando até o coração acalmar, recuperar, né? Então faz parte isso, esse momento pós-treino você precisa
alongar, relaxar a musculatura. Antes nem não precisa, né, Maurício? No assim, começo na é um aquecimento, né? Na verdade, para não estirar, para não ter essas isso. coisas, né? O que a gente fala é que antes da atividade física para valer, você precisa aquecer. Tá? E o aquecimento ele pode ser de várias formas. Ele pode ser um aquecimento articular, ele pode ser um aquecimento numa bicicleta ergométrica, dependendo da atividade, dá para você ter uma bicicleta ergométrica próximo. Fazer uma movimentaçãozinha um pouco mais rápida. Então, é aquecer o corpo, né, antes de entrar na atividade. Não precisa necessariamente fazer um alongamento mais intenso. Mas o ideal é que no final da atividade você esfrie o corpo, esfrie diminua a frequência cardíaca, diminua a frequência respiratória e ao mesmo tempo vai fazendo os alongamentos. Ótimo. E aí, quando você fala desses esportes de mudança de direção, por exemplo, tem lesões mais significativas no tornozelo, por exemplo, ou não? Tem. Então, por exemplo, futebol. Futebol, que a movimentação, a troca de direção, ela faz parte do drible, né? Sim. E o entorse de tornozelo, que é aquela torção que pode vir com fratura, pode vir com lesão de tendão, pode vir com lesão de ligamento, mas basicamente a torção do tornozelo, ela está relacionada a mudanças de direção, a terrenos irregulares, drible, por exemplo, handball tem muito drible, voleibol, quando a gente pensa no voleibol, ele não tem tanto drible, né? Mas ele tem. Na verdade, o voleibol, ele tem as fintas, né, que você vem numa direção, você joga o corpo para o lado para fugir do bloqueio. Então, quando a gente realmente pensa em voleibol, a gente pensa numa coisa mais reta. Mas não é tanto. Tem as fintas e essas fintas está relacionado a uma torção do joelho, por exemplo, e do tornozelo no voleibol especificamente é muito relacionado a aterrissar no pé do adversário. Porque a pessoa tem muito pulo, né? Muito salto. E quando você aterriza no pé do adversário, por exemplo, que está bloqueando, aí você tem um trauma grave. Né? Então, no voleibol acontece isso muito. O beach tênis também tem muito entorse, porque é um terreno muito irregular. O tênis também tem, porque é um esporte que você desliza, e se você não sabe deslizar, também você torce. Sim. E muitas vezes você sabe, você é um atleta profissional, você faz isso desde os 4 anos de idade, então você sabe fazer isso muito bem, mas você pode, em algum momento, virar, ou porque virou na linha do saibro, ou porque o tênis travou um pouco antes do que deveria ter travado, e você acaba tendo uma lesão ligamentar grave e acaba se afastando por um bom período da atividade. E assim, é importante as pessoas entenderem essa coisa da lesão aguda e crônica. Né, Maurício? Porque assim, às vezes a pessoa não cuida de uma lesão aguda, você vai favorecer que a coisa fique crônica, né? Tipo, se você não trata direito uma lesão ligamentar, você vai ficar com o ligamento mais frouxo, toda hora você vai machucar, né? Então, assim, as pessoas negligenciam às vezes, né? Sem dúvida. E no tornozelo isso acontece muito, viu? No joelho menos, no tornozelo muito mais. Historicamente, o joelho, quando você tem uma lesão de ligamento, a maior parte das pessoas entende que é cirúrgica. Então, isso aqui vai ter que operar porque o ligamento do joelho não cicatriza. Isso é genericamente, não é uma regra, tá? E o tornozelo, as pessoas pensam exatamente o oposto. É conservador. É conservador. Isso aqui não precisa operar. Só que conservador não é igual a não tratar. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes o conservador, as pessoas... é só fazer gelo e anti-inflamatório que resolve. Mentira, não resolve. Você vai precisar imobilizar, vai precisar proteger esse tornozelo por um período, até o processo inflamatório dar uma diminuída. Melhorou a dor, às vezes 1 semana, 10 dias, 2 semanas, aí você começa o processo de reabilitação, onde você vai fazer fortalecimento muscular, você vai fazer exercícios de equilíbrio. Muitas vezes você passa a usar uma tornozeleira, onde você permite com que o tornozelo volte a se movimentar, ou seja, não está imobilizado, mas impede que ele vire novamente. Porque se você vira novamente 2, 3 vezes, aí esse ligamento não vai cicatrizar mais e vai acabar tendo que operar. De modo geral, uma lesão ligamentar do tornozelo, fazendo um tratamento conservador bem feito, novamente, que não é igual a não tratar, né, fazendo um tratamento conservador com imobilização, tornozeleira, reabilitação, ele fica bom uns
uns 85% das vezes. Ou seja, é uma porcentagem alta de sucesso. Sim, se você fizer direitinho, dá certo. Mas né? 15%, fazendo tudo certo, Pode falha. também. E aí você acaba, após 3, 4 meses da lesão, você examina esse tornozelo e percebe que ele está instável. Aí você tem que operar. E aí você acaba indicando cirurgia. Entendi. E alguns casos de lesão ligamentar de tornozelo mais grave, que você já identifica tanto no exame clínico quanto na ressonância, você pode já lançar mão de uma cirurgia num primeiro momento. Entendi. E no caso da fasciite plantar, basicamente é o alongamento, né? Assim, é a prevenção. Basicamente é o alongamento. Tênis, por exemplo, no caso da corrida, né? Novamente. Você falou os tipos do tênis, Isso, revezar. Hoje a gente tem os tênis com a parte do calcânio bem mais alta, que a gente fala que é o drop alto, Que né? você vai, Que você, parece que ele te impulsiona, ele te assim. impulsiona, então ele protege um pouco o impacto do calcânio. Tem um outro detalhe dos desenhos dos tênis mais modernos, que ele avança para posterior. Não sei se você já reparou isso. Os tênis mais novos e de corrida de distâncias maiores, ele tem um amortecimento que avança para a parte posterior. Então, para a hora que o atleta tocar o calcanhar no solo, ele começa amortecendo antes de impactar o calcânio. Ah, tá. E arredondado no solado. Então, o solado Eu já vi um solado meio, parece que ele é meio assim, né? Isso. Eu já vi. O solado extremamente arredondado para diminuir o movimento do pé. Então, esse movimento em mata-borrão que o tênis faz, ele poupa as articulações. Então, você diminui, vamos dizer assim, diminui a incidência de artrose de hálux, de artrose do meio do pé, porque o tênis faz o rolamento. E não a articulação faz o rolamento. Você vai mais suave, né? Assim, parece que tá pisando, assim, tá mais ele acomodando. te impulsiona, né? E alguns tênis também mais modernos, que também são mais caros, com placa de carbono, Sim. também para impulsionar, porque a placa de carbono ela vai ser pouco flexível e ela te impulsiona. Então, assim, você pensando em performance, você vale a pena conseguiria melhorar até o seu tempo, lógico, mas é para quem corre bem, não é para quem corre mal. Né? Exatamente. Você não vai investir um tênis de carbono quando a gente está começando. A gente claro. Tá começando quando a gente está começando, a gente sabe nem se a gente vai continuar, né? Exatamente. Então, e aí também tem uma coisa, né? O tempo de uso do tênis, né, Maurício? Também tem. Você não pode ficar mais dependendo do quanto você corre, né? Parece que o dia eu estava vendo sobre isso. Tipo, 700 quilômetros seria um máximo de você... Não pode falar em tempo, porque depende, né? Tem gente que corre toda semana, tem gente que corre... Mas mais ou menos uns 700 quilômetros, né? Com o tênis. Eles falam da durabilidade da espuma, né? Mais ou menos isso, 600, 700 quilômetros. E aí você variando, se você tiver 2 ou 3 tênis e variar de acordo com o treino que você vai realizar, acaba durando um período longo, né? Mas é sempre um investimento alto, né? Mas aí quem começa com esse gosto acaba investindo mesmo, né? Porque eu falo que quando a pessoa gosta, ela vê valor naquilo, então ela paga. Sim, né? sem Porque dúvida. assim, ela paga no sentido que ela quer melhorar a performance, às vezes nem pensa tanto em lesão, isso aí é o último que o paciente vai pensar, o atleta, Sim. né? Mas lá no final do resultado, ele acaba se protegendo, né? Sem dúvida. Agora, quando a gente fala das questões do joelho, né? A gente tem o ligamento cruzado anterior, que é o LCA, que muita gente já conhece essa sigla, né? Jovens muito operam LCA, né? Jogadores de futebol, você vai poder falar melhor aí. E as lesões de menisco, né? Que podem ser traumáticas ou por envelhecimento, né? Sim. Que a gente sabe da degeneração aí. A lesão do LCA é a lesão mais comum que a gente vê no esporte com mudança de direção, né? Muitas vezes a lesão do LCA vem junto com uma lesão de menisco, ou menisco medial, ou menisco lateral. O menisco ele tem uma função secundária na estabilidade do joelho. A estabilidade do joelho é muito mais pela parte óssea e ligamentar, mas o menisco também tem um papel secundário aí na estabilidade. Mas o menisco é o principal amortecedor entre o fêmur e a tíbia. Então, quando a gente tem uma lesão do menisco, vamos pensar num paciente jovem, um paciente de 20 anos, que ele rompe o menisco. Esse paciente a gente tem que tentar preservar esse menisco
ao máximo que a gente puder. Ou seja, a gente precisa tentar fazer uma cirurgia reparadora do menisco, é o que a gente fala, o #SaveTheMeniscos. Né? Então a gente tenta salvar o menisco. Isso vai mudando com a faixa etária. Conforme os anos vão passando, o joelho vai envelhecendo também, e o menisco ele começa a ter lesões que a gente chama de degenerativa, que não é mais aquela lesão do trauma torsional forte, é do desgaste natural, e às vezes o paciente vem com uma dor no joelho. Excesso de peso é uma causa disso? Também. Mas às vezes, muitas vezes o paciente vem com, por exemplo, a minha faixa etária, eu estou com 52, vai. Então, o paciente jovem, né? Uma pessoa jovem. Atleta master. Na flor da idade. Na flor da idade. Então, atleta master na flor da idade, chega sem histórico de lesão, não fala que torceu o joelho, que joga tênis recreacional, mas começa com dor no joelho. Aí você vai examinar, ele tem uma característica de lesão do menisco. Você faz a ressonância, tem lá uma lesão degenerativa do menisco. E ele muitas vezes não entende. Mas como é que eu lesei esse menisco se eu não torci o joelho? Porque, na verdade, o menisco ele está envelhecendo junto com a pessoa. É igual aterosclerose, hipertensão com envelhecimento, enfim, N coisas. Exato. Né? E aí, o que a gente tem que fazer neste paciente específico? É diferente daquele garoto de 20 anos. Que vai operar. Aquele garoto de 20 anos, você vai operar, vai tentar salvar o menisco. O adulto jovem, né, como eu, 20, 52 anos, a gente vai tentar não operar num primeiro momento. Então, a gente vai tentar reabilitar com fisioterapia, com musculação. Se precisar, a gente infiltra ácido hialurônico para tentar tirar um pouco da dor dele. Se tiver fragmento solto, a gente não vai ter sucesso com esses tratamentos. Aí a gente vai acabar tendo que fazer uma cirurgia para tirar o fragmento solto. A sutura do menisco, que é o ponto, né? Quando a gente dá ponto no menisco jovem. Se a gente for dar ponto no menisco já degenerativo, normalmente a cada ponto que eu dou, rasga. Entendi. Porque ele já não é um tecido muito... Já está mais friável, assim, ele já... Já está friável, ele não é um tecido bom para dar ponto. Lógico, a decisão ela é sempre intraoperatória, Sim, né? Claro. A gente entra na cirurgia querendo salvar o menisco e nem sempre é possível, então a gente vai fazer uma ressecção econômica. O que é uma ressecção econômica? Eu vou tirar o que realmente não dá para ficar. Entendi. Se der para ficar 60%, fica 60%. E tira 40% que não tem como dar ponto mais. Mas, de modo geral, é isso. A lesão degenerativa, ela tem pouco sucesso na cicatrização. E a lesão do jovem tem um pouco mais de sucesso. Mesmo assim, o menisco não é um tecido bom de cicatrização, porque ele só tem a parte vascular na periferia. Então, imagina que ele é um C, assim, né? Um C, só chega sangue aqui na periferia. A parte mais central não chega a vascularização, então ele não tem potencial de cicatrizar. Para recuperar também, né? Mesmo no jovem. Sim. Né? Então, assim, no jovem, exatamente por ele ser jovem, a gente investe mais na sutura, que é no ponto, no reparo. O paciente com a lesão degenerativa, a gente vai praticamente tirar os fragmentos soltos e regularizar para tentar deixar o máximo de menisco possível, mas sabendo que dar ponto não funciona muito bem. Pelo menos isso até hoje. Sim. Né? A gente sempre avança com tecnologia, a gente fala muito hoje dos ortobiológicos, que são tratamentos com o próprio sangue para tentar aumentar a chance de cicatrização, mas são coisas em estudos, experimentais, não dá para usar na rotina, né? Essa questão do ácido hialurônico, eu acho que é interessante a gente falar um pouco, mesmo porque tem muito paciente que tem problema de artrose, de degenerativo mesmo, e às vezes ele doutor, isso não é perigoso, né? Porque as pessoas acham que infiltrar alguma coisa, que tem infiltração que às vezes fazia com corticoide, né? E o ácido hialurônico é como se fosse um olhinho. Eu brinco com os pacientes que é um WD, né? Que você passa lá, que a gente põe na porta para parar de ranger, assim, bem, né? Uma analogia bem grosseira, mas eu falo para o paciente, olha, se você não faz nada, né? O paciente vai ficar limitado. E isso vai piorar cada vez mais, né, Maurício? Então não é um tratamento, assim, não cura, mas você ganha, né?
Você Sim. ganha mobilidade, você ganha movimento, a pessoa para voltar a fazer uma atividade física, né? E o ácido hialurônico, ele tem... Acontece todos os resultados que você puder imaginar. Tem paciente que faz uma vez E dura fica... um ano. Não, tem paciente que fica 3, 4 anos sem Sério? fazer novamente. Olha só. Tem paciente que vem todo ano repetir, porque ficou muito bem por um período, e aí ele começa a sentir e já quer fazer para não deixar a dor Sim. piorar. E, infelizmente, tem paciente que você faz... Que não responde. Que não responde. Tá? Mas, de modo geral, o ácido hialurônico, quando bem indicado, né? Claro. Lógico, tem um fragmento de menisco solto lá, não adianta botar fazer ácido ácido hialurônico. Sim. Você precisa ir lá operar e pronto. É. Né? Mas quando você não tem nada que você consiga fazer do ponto de vista cirúrgico, você tem uma artrose numa fasezinha inicial. Então, basicamente, a gente tem duas opções de infiltração. A infiltração com corticoide, que é uma infiltração muito boa, ela diminui o processo inflamatório. Então, quando você tem um joelho inflamado, a infiltração corticoide ela é barata, ela diminui o processo inflamatório, só que ela tem um ponto negativo, que ela é condrotóxica. Então, não dá para você usar sempre. Você pode usar numa situação de um processo inflamatório mais exacerbado, pontualmente, você faz infiltração de corticoide, e muitas vezes depois de 2 semanas, 3 semanas, esse paciente volta e você faz o ácido hialurônico. Ou seja, ele já deu uma desinflamada e você faz o ácido hialurônico. Tem até estudo comparativo entre fazer desta forma e fazer os dois juntos. Não tem muita diferença. Você pode fazer o corticoide junto com o ácido hialurônico. Mas quando está muito inflamado, eu prefiro desinflamar primeiro com o corticoide e depois o ácido hialurônico. E os convênios, eles tá cobrindo esses tratamentos? Cobre. Então, assim, o ácido hialurônico ele é um tratamento liberado no rol da ANS, você usando as medicações liberadas pela Anvisa, não existe problema nenhum. Sim. Os planos de saúde cobrem. O que acontece muitas vezes é que alguns planos de saúde eles começam a impor pacotes. Então você tem um valor do ácido hialurônico definido pelo fabricante, mas o pacote não cobre. Entendi. Então, pelo pacote, você vai ter que usar um outro mais barato. Então, você tem que expor isso para o paciente, né? É igual quando vai operar catarata, que o convênio paga lá uma lente X. Exato. E se você quiser uma lente diferenciada, que isso, aquilo, você tem que pagar a diferença. Exato. Infelizmente, isso é fato. Eu acho que o que o paciente tem que saber é isso. Olha, eu gosto desse produto, desse. Esse daqui pode durar menos, pode isso. É porque tudo tem preço nessa vida, Sim. né? Tudo tem valor, tudo tem custo. O que eu sempre passo para os pacientes é isso. Fala, a gente tem esses, por exemplo, 3 ácidos hialurônicos aqui na clínica. Este aqui o convênio cobre. Esse aqui cobre também. Cobre, esse aqui não cobre. Honestamente, usa o que o convênio cobre. Faz uma experiência com esse. É uma medicação boa. Se não fosse boa, não estaria aqui na clínica. É uma medicação boa, tem um preço bom. Por que ela tem preço bom? Porque ela é mais antiga. Entendi. O que acontece muitas vezes é que o preço eles não conseguem aumentar. Então o que eles fazem? Eles lançam produtos novos. E aí o produto vem caro e aí vão tirando esse produto do mercado. É igual o carro novo, né? Entra o carro novo. Mas o que mudou de 2024 para 2025? Quase nada. Mas é a maneira de você subir o preço. Então muitas vezes acontece isso. Entra produtos novos que muda alguma coisinha pequena. Que às vezes aquele paciente respondeu tão bem, né? Que assim, aí tem outro que às vezes falou, não foi bom. Então eu opto sempre por começar um que o convênio cobre. Se ele sentir após 3, 4 meses que não teve grande melhora e que o paciente está disposto a pagar, tenta fazer com um outro medicamento mais moderno. Né? Hoje a gente tem ácidos hialurônicos caríssimos. Sim. Biogel está chegando com preço muito alto, eu nunca usei, mas que promete ficar sem dor, não sei, 2 anos, mas aí depende um pouco também de acreditar, e assim, né? Exatamente. E é o que você falou, às vezes tem paciente que responde e isso acaba sendo um estímulo para ele começar a se movimentar, treinar e fortalecer, que depois ele vai engajando no exercício. Porque é isso, é o caminho. E muitas vezes, fortalecendo, depois ele não precisa mais fazer. Exatamente, ele não precisa fazer. Só que se você não tira essa pessoa para que ela possa sair dessa inércia, porque não tem como, gente, a pessoa com dor, primeiro que ela fica deprimida, não consegue fazer nada, ganha peso, então vai somando, né? Então, assim,
É igual esses medicamentos hoje, que a gente tem as canetas para emagrecimento. Às vezes a pessoa tá tão que ela não consegue fazer nada. Aí ela começa a perder um pouquinho de peso, vai dar um ânimo, aí ela sente um pouco melhor. Aí ela começa um exercício. Mas às vezes, num primeiro momento, usando o medicamento, ela ainda não começou. Então, por isso que a gente tem que ter esse, né? E é o que você falou, assim, a gente tem que tentar abordar de acordo com aquele paciente. Então, num perfil mais jovem, num perfil mais idoso, num perfil atleta master, que você tem que pesar, porque ele se machucou, mas ele não é tão jovem, mas também não é tão idoso, vai pesar, operar ou não, né? Essas lesões. Não, é isso mesmo. E assim, a injeção do ácido hialurônico, ela não vai curar, né? Não. Então, se você tem uma artrose, ela vai continuar tendo artrose daqui a um ano. Mas pode ser que daqui a um ano ele esteja com menos dor, porque ele desinflamou o joelho, ele conseguiu fazer a musculaçãozinha dele, aí com a musculaçãozinha dele ele perdeu peso, ou seja, uma coisa vai puxando a outra e de repente ele está melhor. O joelho pode estar até igual na ressonância, mas ele está melhor. E quando você fala assim, por exemplo, o paciente tem uma lesão crônica de joelho ou de tornozelo, assim, tem determinados esportes que você fala assim, não, ó, esse esporte você não tem que fazer mesmo. Por exemplo, corrida, impacto. Porque às vezes os pacientes chegam pra gente e falam, o ortopedista falou que eu não posso correr, ou que eu não posso isso. Assim, não existe regra na medicina, mas assim, existe uma condição que você fala, não, realmente nesse caso aqui a maioria não deve fazer. Só assim, mais para o público, assim. Assim, eu não gosto muito dessas proibições. Tá? Eu também não. Eu não gosto. Aliás, proibição eu gosto de ir contra a proibição. Né? Eu sou meio... E eu que sou do esporte também, eu falo, olha, dificilmente alguém vai te proibir de fazer exercício. Exato. Assim, exceto, tem duas condições dentro da cardiologia que o exercício piora a condição num atleta profissional. Num atleta amador, paciente que vem, para tudo. Eu sou dessas também. Então, assim, eu não gosto muito de proibição, mas lógico, a gente tem que ter uma conversa madura com o paciente. Sim. Por exemplo, o paciente vem com história de cirurgia de joelho, 2 cirurgias de cruzado, já tirou menisco medial, já tirou menisco lateral, tem 50 anos de idade, tem uma artrose já razoável, e ele quer correr provas longas, né? Aí você tem que conversar, falar, olha... Escolha as batalhas. Você pode, só que... Vai durar pouco. O seu joelho já virou a curva, né? O seu joelho já fez a curva. E prótese antes dos 60 anos não é uma boa coisa, né? Porque a prótese a gente coloca quando não tem muito mais solução, né? E a prótese, ela vai gastar, né? As próteses boas... Quanto tempo dura? Em média? 20 anos, entre 15 a 20 anos, né? Mas isso é a parte mecânica da prótese. E o resto, né? Porque tem a interface prótese, a prótese osso, sim, que pode gastar antes. Claro. Se você corre todo dia 15 quilômetros, essa prótese pode se soltar antes da hora, né? Aí a pessoa vai botar uma prótese com 50, aí com 65... então assim, né? Se a gente pode adiar, às vezes não dá, às vezes o joelho está acabado, a gente vai colocar com 40 mesmo. Sim. Mas se dá para ganhar tempo, então a gente vai ter que bater um papo com essa pessoa. Falar, olha, você não quer jogar um tênis? Você não quer nadar? Ou se não, por exemplo, quer correr 5 quilômetros? Agora, correr 15 todo dia, ou 3 vezes por semana, correr 15, 20 fazer maratona. Você fazia maratona? Não. Por que você quer fazer agora? Tipo assim... O que você quer fazer agora? Né? Tipo, vamos escolher, né? Vamos... mas eu acho que é isso, assim. Eu também, toda vez que o paciente chega com isso pra mim, sabe? Que às vezes o ortopedista falou, por exemplo, eu vou gravar com o Mancuso aqui sobre coluna, né? Porque, eu tenho hernia de disco, não posso correr. Depende. Então não existe isso aí, né? Não existe isso. Então eu acho que é isso, assim. Tá, você quer correr, mas você quer correr quanto com esse joelho? Você quer só correr, dar um trote, fazer uma provinha uma vez por mês, a cada 15 dias você ir lá numa prova de rua, correr 10 quilômetros, e no dia a dia você correr 3 quilômetros hoje, amanhã mais 5. Correr mais na esteira. Né? Porque amortece, né? Sim, na esteira com inclinação, você pode diminuir um pouquinho também a quilometragem, porque você vai fazer o esforço, não vai ter impacto, porque ela está inclinada,
E aí no dia da prova você faz uma provinha de 5 ali para levar a medalha para casa. Porque assim, é legal, né? Eu falo que a gente também não pode tirar do paciente as coisas. Pode. Então assim, eu acho que o paciente que chega pra gente, a gente tem que pensar o seguinte, você não vai ficar tirando as vontades dele, você vai mostrar, ó, é isso. Né? Mas eu também tenho essa opinião. Eu sempre falo, quando o paciente vem com essas histórias, eu falo, olha, vai lá no meu colega para ver o que ele acha. Porque eu achei isso aí meio estranho. Eu sempre falo assim, porque eu não gosto muito dessas coisas. Eu também não. Porque, assim, às vezes não tem o menor propósito. Assim, falou por falar. Infelizmente, hoje tem muito profissional despreparado. E aí, o não é fácil. Bancar o sim é difícil, né? Então, assim... Você tem uma vez a minha ginecologista contou que a paciente dela foi numa gineco, que ela mandou ela dar um fim no gato porque ela engravidou. Gente, sabe assim, Maurício? Sabe umas coisas absurdas? Sim. Né? Então, assim, você falar não é fácil. Você falou não, acabou o assunto. Acabou. Agora, você bancar o sim, você fala pro paciente, olha, não, a sua lesão é assim, mas eu acho que, você, na minha opinião, você pode correr sem exagero. O problema é que o cara que começa a correr, ele quer correr cada vez mais. Ele começa a viciar, né? Então, esse é o ponto. Mas eu acho que, assim, é aquela história, o bom senso, você analisar o contexto e ver o que o paciente quer fazer e os prós e os contras daquilo. Porque se ele forçar muito, ele vai ganhar uma prótese daqui a uns dias, né? E orientar ele a fazer fortalecimento, colocar uma meta para ele. Tudo bem, você quer correr? Então vamos fazer um trabalho de 6 meses de um belo de um fortalecimento. E aí, se você melhorar da dor, de repente faz até uns testes de força, ver se melhorou. E tenta reintroduzir a corrida aos poucos. Mas a pessoa tem que ter o histórico da corrida. Quem nunca correu, chegar com artrose e resolver correr... não faz sentido, né? Não faz sentido. É diferente o cara que já tá naquilo, aconteceu um problema, e fala, cara, eu não quero parar de correr, eu amo correr, pelo amor de Deus, né? Aí você fala, cara, você vai tirar isso do cara? Não. Só se realmente for uma situação que você fala, não dá, né? Bom, Maurício, eu acho que é isso, assim. Tem alguma outra coisa de pé e tornozelo, joelho, que você não falou, que você acha, assim, que é importante? Eu acho que o mais importante são os pacientes aprenderem a prevenir, né? Acho que mais importante do que falar do tratamento, porque o tratamento vai ser individualizado. Mas o principal é que os pacientes façam uma boa musculação e façam exercícios voltados para aquele esporte. A gente fala que é o treino do gesto esportivo. Mas por exemplo, eu jogo tênis, né? Então tem muitos amigos meus que só jogam tênis, mas não fazem aula. E isto é um erro. Na verdade, a gente precisa treinar. Precisa. Os jogadores profissionais, os 5 primeiros do ranking eles treinam. Eles treinam todos os dias. Treinam coisas específicas, treinam movimentação, treinam bolas específicas. Lateralidade. Então, toda essa movimentação ela é importante para você diminuir o risco de uma lesão. Né? Então, no futebol, você precisa fazer movimentação, precisa fazer salto, precisa fazer arrancada, mudança de direção. No vôlei é a mesma coisa. Então, você tem que fazer os exercícios de gesto esportivo, além do fortalecimento. E esse gesto esportivo vai te dar equilíbrio, vai te diminuir o risco de se machucar. Ter uma lesão. Não vai impedir de ter, mas vai diminuir o risco. E é o que eu falo sempre, tá com dor, não continua, porque isso, se você não olhar, se não for um trauma, mas se você treina, aí começa a ter uma dorzinha, você vai deixando pra lá. O que era agudo virou crônico, né, Maurício? Aí você criou um problema pra você. Sim. Então, às vezes, a pessoa vai deixando pra lá, continua treinando, continua correndo, e na hora que vai ver, já passou o tempo da lesão aguda, e veio a lesão crônica. E aí é muito mais dor de cabeça, né? Sem dúvida. Para o paciente e para vocês, né, ortopedistas. Sem dúvida. Né? Maurício, adorei nosso papo, foi sensacional. Acho que vai trazer muita informação para as pessoas que buscam isso na internet. A gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas, porque hoje o mundo né, as pessoas buscam mesmo informação. Então, a gente tem que levar. Por isso que o podcast é Construindo Saúde. Porque quando a gente conhece, a gente escuta, a gente aprende, a gente se cuida melhor, a gente fica atento a certas coisas e constrói saúde. E esporte, exercício, nada mais é do que a gente construir saúde, né? Obrigado. O tempo voou aqui, hein? Voou, hein? Olha, a gente ficava aqui horas, hein, batendo papo. Foi ótimo. Depois a gente marca para falar de outros assuntos, que a gente tem muito, né? Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.